Olá, eu sou o Babalorixá Eurico de Aganju e esse é o Papo Afro. É o meu lugar de fala sobre assuntos ligados às culturas afro no Brasil. Vamos lá. Sincretismo religioso. Esse fenômeno tão debatido, principalmente durante o mês de junho, quando se comemoram os santos da Igreja Católica, Santo Antônio, São João e São Pedro, e são muito festejados também na Umbanda e no Candomblé, a questão relacionada ao sincretismo vem muito à tona. Bom, o sincretismo religioso, ele existe desde o tempo em que Roma invadiu a Grécia, bem antes de Cristo, né? E lá os romanos começaram a assimilar a cultura e os deuses gregos. Daí, Zeus, o deus do trovão, passou a apresentar estreita ligação com Júpiter, da mitologia romana, que também detém o poder sobre os raios e trovões, né? Ártemis, a deusa da caça, passou a ser cultuada, né, em Roma, né, como Diana, né, a divindade que apresentava as mesmas atribuições. E o mesmo relaciona-se a Afrodite, a Eros, né, e aos deuses gregos, que posteriormente essa assimilação foi tão intensa que com o passar dos anos a cultura passou a ser conhecida como teologia greco-romana. Vamos vir mais para um pouco mais adiante, em termos de Brasil. E como já foi falado a respeito da intensa influência da Igreja Católica na evolução dos cultos afro, né? Sabe-se que durante as festas católicas, dos santos católicos, nos engenhos e nas fazendas, os senhores de engenho ou os fazendeiros mandavam sacrificar animais, né, para as quermesses, para as festas, aquela coisa toda, né? E assim, sacrifícios ocorriam dentro das senzalas e os africanos que eram escravizados, né, os escravos da época, aproveitavam aquele período para comemorar também, né, os seus orixás. E os portugueses, né, acreditavam que aquele batuque que vinha da senzala era uma forma do africano expressar a sua religiosidade em louvor ao santo católico. Mas, na realidade, quem ele estava cultuando era o orixá dele, né? Então, quando se fazia a fogueira de São João, eles aproveitavam e cultuavam Xangô, o deus do fogo, e por aí sucessivamente. Que fique claro que foi graças ao sincretismo religioso que hoje em dia ainda existe o candomblé e a umbanda. Por que o que eu digo isso? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, também no período escravocrata, ocorreu o fenômeno reverso. Lá é o protestantismo, né, predominante, não é a Igreja Católica. Sabe-se que os protestantes não cultuam santos nenhum, eles só cultuam Deus. Então, obviamente, não haviam festas durante o ano em louvor a santo, porque eles não cultuam santo. E o que aconteceu? Os negros não tinham como fazer não tinham como sincretizar nada, não tinham como comemorar, não tinham como sacrificar animais para santo nenhum. E o que aconteceu? O negro africano perdeu toda a sua identidade, perdeu toda a sua cultura, toda a sua filosofia. E o resultado é que nós vemos hoje em dia são os negros americanos que não têm a menor essência africana, né? Houve ainda nos anos 70, né, o fenômeno Black Power, que buscava o resgate da identidade negra, mas não deu certo. No Brasil foi diferente, né? O africano aproveitava as festas dos santos católicos para dar ênfase, né, à sua religiosidade
dos seus orixás, dos seus inquices, dos seus voduns africanos. E foi por esse motivo, graças a esse fenômeno chamado sincretismo religioso, é que nós podemos dizer que o candomblé e a umbanda existem, como dito anteriormente. O que é inadmissível é hoje em dia as pessoas deitarem falação do seguinte: eu odeio o sincretismo, eu não aceito o sincretismo. Ora, não seja idiota, não seja imbecil, porque se não houvesse sincretismo você não estava nem aí falando nada, você não teria opinião. É importante que antes das pessoas deitarem falação sobre assuntos ou darem suas opiniões absurdas, dá uma olhadinha na história, dá uma olhada nos fatores antes de chegar aqui, né? Sem passado não existe presente e muito menos futuro. Não adianta você pegar e ficar falando bobagem na internet prestando um serviço de desinformação. Ok? Então, o fenômeno do sincretismo religioso existe, tá? É desnecessário, mas hoje em dia, foi de fundamental importância e deve e precisa ser respeitado, ok? Tá, São João nunca foi Xangô, né? Mas existem os devotos de São João e existem os devotos de Xangô e ambos precisam ser respeitados, como aconteceu na Grécia e como aconteceu em Roma, ok? É isso. Esse foi o seu Papo Afro, a ciência fazendo as pazes com a religião. Até a próxima.